Tranquilo, então, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse vídeo, né? A gente vai então falar sobre as partes principais, aquilo que nos interessa na língua portuguesa, voltada para banca, Instituto AOCP, beleza? A gente vai mostrar para você, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o perfil da banca, como nós organizamos o curso e também o que você deve atentar mais. E também a gente vai colocar aqui um planejamento de estudo, uma orientação de estudo, para que você possa determinar o seu tempo de estudo da língua portuguesa, que a gente sabe que ela vai fazer muita diferença na nota final da prova, beleza? Então olha só, a aula 1, né, o nosso módulo 1 é esse vídeo aqui que a gente está fazendo agora, tá? Para a gente mostrar um pouquinho desse perfil da banca, para a gente entender um pouquinho a forma de nós estudarmos e tal, tá legal? E aí o que eu fiz? Aquilo que não apresenta pré-requisito, tá legal? Então olha só, aquilo que não apresenta pré-requisito, eu vou colocando para você poder estudar comigo, tá? Então, por exemplo, acentuação gráfica. Eu tenho pré-requisito para acentuação gráfica? Não, a própria aula eu já insiro as ideias necessárias para você entender bem. Ok, eu não poderia começar, por exemplo, com um substantivo, com interjeição, porque eu preciso que você entenda um pouco mais a palavra em si. E aí, a palavra, se você acentua a palavra ou não, se você coloca hífen ou não, se você coloca letra maiúscula, minúscula, se você coloca... Que letra você vai colocar, se é X, se é Z, a entender a palavra, para depois entrarmos nas classes de palavras. Então, essa ordenação colocada aqui é a ordenação lógica, para que você possa entender bem o conteúdo estudado, tá legal? Beleza, então, vamos lá, vamos à frente. Então aqui foi o conteúdo que eu distribuí logicamente, uma ordenação didática, tá? Então você vai perceber lá, nós pegamos acentuação gráfica, depois ortografia, e aí eu faço uma apresentação, os fundamentos das classes de palavras. Então nessa aula, esse módulo 4 aqui, eu mostro para você o que são as classes de palavras, né? E aí eu falo, olha, existe a interjeição, existe substantivo, adjetivo. Então, de uma maneira geral, a gente bate um papo sobre isso, é uma aula curta, e eu mostro para você, olha, existem as classes de palavras, tá legal? Ok, eu mostro ali cada uma direitinho e tal, mas apresento apenas. Depois a gente faz um batidão de questões e tal. Mas depois, e assim como está previsto está previsto no conteúdo programático, eu vou aprofundando em cada um deles, tá legal? Então, nesse caso aqui, o que a gente fez? Eu mostrei para você a interjeição, aí a gente aprofunda. O que é a interjeição, o que é o artigo, eu mostro teoria, a gente trabalha questões, tá legal? A gente faz um resuminho, a flexão do substantivo, o reconhecimento do substantivo e a flexão dele, do adjetivo, do numeral, da preposição, do advérbio. Aí o que acontece? Vou parar aqui, ó, vou pegar esses daqui, ó. Cara, esses daqui, esses conteúdos aí, dos fundamentos, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, o Instituto AOCP não apresenta um volume grande de questões aí, tá? O volume aí é pequeno, por isso que eu junto com outras questões também, de outras bancas e tal, para você ter um volume, pelo menos para você treinar e perceber, poxa, isso aqui estou conseguindo entender, dá para a gente trabalhar bem e tal, mas são assuntos que normalmente não caem muito nas provas do Instituto AOCP, tá legal? E aí acontece, o Instituto AOCP gosta bastante de trabalhar a parte semântica, o sentido do vocábulo, tá legal? E aí, eu vou mostrar para você aqui o seguinte, nas classes de palavras, quem trabalha isso é a preposição, que aí já tem um volume um pouquinho maior, advérbio, aí a banca adora, advérbio de modo, de intensidade e assim por diante, tá legal? Aí nas classes de palavras, ela inclusive até separa assim, na parte de verbo, ela já fala sobre emprego de tempos e modos verbais. Ela já separou locuções verbais, as chamadas perífrases verbais. E a gente não pode deixar de observar a flexão do verbo, tá legal? A flexão irregular do verbo. Derivados do verbo ter, por, ver, vir e tal. A gente sabe que a banca gosta de cobrar isso, então a gente aprofunda ainda mais. O que acontece então aqui nesse módulo 5 até o módulo 9 por ali, tá? Você tem a parte teórica, que é aquela parte básica que a gente coloca, tá? Mas para você ter uma noção legal do que é o substantivo, do que é o artigo, o adjetivo e assim por diante. Então o que eu normalmente falo para aquele aluno que não tem muito tempo, ele dá uma olhadinha no resumo, tá? Ou ele vai assistindo ali a parte teórica para poder entender, mas sem
aquela coisa de decoreba, sem pensar que ele tem que saber aquilo tudo ali para a prova. Não, porque a banca cobra pouco mesmo, tá? Não é muito de cobrar isso não. Ok, aí já entrando na parte de preposição, aprofunda um pouco mais. A parte de verbo, aprofunda mais. Advérbio, aprofunda mais, porque a gente sabe que a banca cobra bastante. Aí eu coloco no curso, né, no nosso curso, nas aulas, eu coloco lá na parte teórica, eu coloco atividades, para você entender melhor e evitar ficar com decoreba, porque aí você praticando bastante ajuda bastante. Então, essa atividade de completamento, perguntas diretas, e aí na sequência a gente apresenta para você também as questões do Instituto AOCP. E aí a gente vai batalhar em cima dessas questões. Show de bola? Então isso é muito importante observar, tá legal? Depois a gente entra em pronomes. Cara, pronomes sempre cai, cara, não tem como, tá? Eu digo assim, pronomes em qualquer banca isso é cobrado. Não tem jeito, cara, tá? É cobrado. E o Instituto AOCP gosta bastante de cobrar a colocação pronominal, como aqui já está prevista a colocação pronominal, gosta muito da identificação do pronome, se ele é um pronome indefinido, se ele é um pronome interrogativo, se ele é um pronome pessoal e assim por diante. Então a banca gosta de cobrar isso, não tem jeito, né? Então a gente tem que saber isso aqui. E outra coisa, pronome é elemento referencial, elemento de retomada de palavra anterior no texto. Então entra também na parte de coesão. Ele é um mecanismo de coesão por essência, tá legal? Show de bola! E aí, vamos lá, vamos entrar também aqui na parte da sintaxe, tá legal? Na parte da sintaxe, aí a banca já coloca aí sintaxe, relações semânticas estabelecidas assim se assado, período simples, e aí vem emprego de sinais de pontuação, função textual dos vocábulos. A banca coloca assim, ó, a sintaxe de maneira geral, só que ela é danadinha, ela gosta de trabalhar a sintaxe de oração. Os termos essenciais, ela quer que você observe os termos essenciais, os termos acessórios, correto? Então, essa forma de cobrança ligada a quê, moçada? Ligada à pontuação. Os termos integrantes, observar que os termos integrantes, o complemento, ele é exigido pelo verbo ou pelo nome anterior. Tudo isso a gente aprofunda. Aí a gente aprofunda mesmo. Por quê? Entender sintaxe da oração te faz entender toda a parte sintática posterior, que é o que a gente vai mostrar para você aqui, tá legal? Então, esse módulo 16 é a sintaxe da oração, tá? Nessa sintaxe, aí na aula 17, no módulo 17, a gente vai trabalhar o período composto por coordenação. Cara, aí trabalhou a coordenação, a gente já trabalha a classe de palavra-conjunções, trabalha a pontuação, trabalha o valor semântico dos conectivos e tal, né? E logicamente também entende bem essas conjunções, esses conectivos, que inclusive até na interpretação de texto isso te auxilia, tá? Então a parte de conjunções coordenativas, cara, isso cai muito em prova juntamente com a pontuação. E aí, no início dessa aula, eu já mostro também a chamada pontuação externa, né? Por que há um ponto final? Por que há um ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, sinal de 2 pontos, travessão, aspas? Por que há essas sinalizações? Então tudo isso a gente vê nesse módulo 17. Então a parte de pontuação ela é muito rica aqui nesse módulo 17, tá legal? Show de bola! Aí um assunto que não cai muito, tá? Que é a subordinação substantiva, mas eu vou mostrar para você como que cai. Tá legal? Subordinação substantiva, para você saber lá o nome da oração substantiva e tal, nem é muito de cair em prova. Mas reconhecer que a conjunção que inicia a oração substantiva é chamada de integrante, faz muita diferença para você diferenciar, para você observar o contraste com a oração adjetiva, que apresenta pronome relativo que. Aí na aula a gente sempre fala isso e tal, a gente inclusive fala bastante isso quando a gente vai trabalhar as funções do que e do se aqui no módulo 30. Aí, cara, é show de bola, muito gostoso de trabalhar isso. Aí, olha só, a aula 17, o módulo 17, que trabalha orações coordenadas, a gente trabalha aqui, basicamente, a essência, né, da aula é o quê? É ver o valor semântico dos conectivos, conjunção porém, contanto e assim por diante e tal. E aí vem o módulo 20, que trabalha tanto a pontuação com as orações adverbiais, mas as conjunções. São 9 valores semânticos das conjunções. A gente apresenta cada uma delas, quando a gente vai empregar e tal, qual é a pontuação. Para a gente reconhecer isso é muito importante.
Nas coordenadas são 5 os valores semânticos. Nas subordinadas adverbiais são 9 os valores semânticos, tá legal? Show de bola! E a banca gosta bastante, então aqui a parte do módulo 20 é muito importante, tá? A essência, né, é muito importante. Aí a parte de concordância, sempre toda a prova tem, né? A parte de concordância sempre tem uma ou duas questões. Regência, de vez em quando, muitas vezes pula mesmo, né? A gente já mostra para você o macete que realmente cai na parte da regência. Normalmente é com pronome relativo, tá? Quando eu vou usar o aonde, onde, né? O que, em que, a que. O uso da crase, a gente observa que normalmente ali, né? Pode cair uma questão ou outra ali e tal. Os módulos 24, 25 e 26 dizem respeito à semântica, isto é, significado de palavras. E aí eu aprofundei sinonímia, antonímia, hipônimos, hiperônimos, homônimos, parônimos. Por quê? Cara, esse conteúdo aqui ele cai bastante. A banca gosta muito de, assim, normalmente assim, ela coloca um texto grande no início, coloca 2 questões de interpretação, na sequência ela mete lá uma questão de significado de palavras. E às vezes ela mistura com parônimos, com homônimos, tá legal? Então é interessante a gente observar esses preceitos, tá? Para a gente poder ficar tranquilo para a prova. Por isso que eu coloquei aqui, desmembrei a parte semântica em 3 aulas, tá legal? Show de bola! 27. A aula 27, na realidade, cara, não tem conteúdo novo aqui não, olha. O módulo 27 vai trabalhar mecanismos de coesão. Só que eu só estruturo para você esses mecanismos de coesão. Por quê? Porque nos mecanismos de coesão você vai observar que existe então o referencial, o mecanismo referencial, que é o recurso anafórico e o recurso catafórico. Onde você já viu isso? Na aula de pronomes. Você já trabalhou isso, a gente só vai reforçar isso. Tá legal? A gente vai observar também como elemento de coesão, que vai produzir a coerência e tal, os recursos sequenciais, tá? São chamados operadores argumentativos, que são quem? São as conjunções. Muitas vezes o advérbio. Então, quando a gente trabalha aqui, já olha, lembra a aula de oração subordinada adverbial? Lembra a aula de orações coordenadas? Você viu lá a oração adversativa? Você viu na aula de advérbio que a gente fez isso, 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 isso? Você viu na aula de preposição que a preposição para tem valor de finalidade? Então, essa aula 27 aqui, você só vai ter uma otimização. Você já viu tudo anteriormente, mas a gente vai otimizar para você. Show de bola? E cai muito, tá legal? E cai bastante. E aí não dá para você identificar. Se caiu alguma coisa disso daqui, com certeza, esse assunto, mecanismo de coesão, ele tem vínculo direto ou com preposição, ou com advérbio, ou com orações coordenadas, ou pronomes, ou orações subordinadas. Tá legal? É sempre assim. Caiu de um, caiu de outro também. É natural. Tá legal? Show de bola! 28, reescrita de frases. Poxa, reescrita de frases é show de bola. Pelo seguinte, o que é a reescrita de frase? É a chamada paráfrase. Então a gente tem uma frase do texto e a banca pede para você observar se a reescrita é compatível com aquilo que está no texto. Seja a produção de mesmo sentido, seja uma reescrita com correção gramatical. Isso daqui também não é novidade. O módulo 28 de reescrita de frases não é novidade. Muitas vezes ao reescrever vai ter um problema de concordância, você viu na aula de concordância. Vai ter um problema de crase, você já viu na aula de crase também. Vai ter um conectivo equivocado, você já viu na aula de orações coordenadas, na aula de orações subordinadas adverbiais. Então, módulo 28 também, assim como o 27, ao estudar, você só vai relembrar aquilo que você já tinha estudado antes. Show? Beleza, tranquilo. A banca o Instituto ACP gosta bastante de trabalhar funções de linguagem, tá? Aí a gente vai identificar os elementos de comunicação, as funções de linguagem, a linguagem expressiva, conativa e tal. Cara, é gostoso estudar isso, sabe? É gostoso estudar isso. Você vai conseguir estudar isso sem pressão, sem ter que decorar. E você vê que a banca gosta bastante de cobrar isso, tá legal? Show de bola. Depois entra funções do Q e do C também. Função, quando eu falo do função do Q, tá aqui, ó. Vou puxar para você aqui. Quando você fala a função do Q, beleza, Terror. Poxa, para a função do Q, cara, nós já estudamos a função do Q. A função do Q na aula de pronome você já estudou o Q, pronome interrogativo.
o que? Pronome relativo, tá legal? Aí você entra na aula de orações coordenativas, você já viu o que explicativo. Na aula de orações substantivas, o que conjunção integrante. Na aula de orações adjetivas, o que pronome relativo. Na aula de orações subordinadas adverbiais, o que podendo se inserir numa locução conjuntiva, aí tem vários valores, tá legal? Beleza, na aula de sintaxe de oração a gente mostra o que, o é que é a expressão expletiva. Então quando você estuda funções do que a gente faz? A gente só vai otimizar, vai buscar esses dados que você já estudou e vai otimizar, vai colocar tudo ali, ó. Agora só praticar valor do que? Valor do se é a mesma coisa. Valor do se na aula de pronomes, trabalhamos o se ele é reflexivo, se ele é recíproco, se ele é parte integrante do verbo, blá, blá, blá. Lá na aula de concordância, a gente busca o valor do se de novo. A gente mostra o pronome passivador, o índice de determinação do sujeito e tal. Na aula de regência, se, parte integrante do verbo, a gente mostra ali como é que é a parte integrante do verbo. A gente reforça isso. Para quando a gente trabalha na oração subordinada adverbial, o se é condicional. Tá? Ele fazendo parte também de locuções conjuntivas. Tá? E aí a gente junta tudo e trabalha nessa aula aqui as particularidades do valor do se. Pronto. Só vai recuperar o que a gente já tinha falado anteriormente. Só isso. Show? Belezinha. Voltando para cá. Figuras de linguagem. A banca costuma cobrar a figura de linguagem. Quando está previsto aqui, a gente sabe que dificilmente a banca pula esse tema aqui. A gente sabe, cara, a banca muitas vezes ela prevê um assunto e ela não cobra aquele assunto. Fica previsto lá, mas ela não cobra o assunto. Mas figura de linguagem sim. Aí a gente vai ficar sempre ligado, tá, na parte de metáfora, metonímia, a personificação, que é a chamada prosopopeia, a antítese, tá? Sempre ficar bem ligado nisso. O pleonasmo, tá? Ficar sempre ligado nisso, porque a banca gosta de cobrar essas figuras. Aí a gente tem a aula de tipologia, tá? De tipologia. Tem caído, né? Mais ou menos. Gênero textual tem caído, tá? Compreensão de texto é lógico que vai cobrar bastante. Variação linguística, estando aqui prevista, alguma coisa pode cair, a banca não é tanto assim de cobrar. E, logicamente, pelo menos 5 questões de redação oficial nós teremos. Cara, com base nisso, né, e a gente aqui é um planejamento de estudo, né? Com base nisso, cara, Terror, o que eu devo atacar no curso? Tá? Pô, tô aqui com o curso, são 36 módulos, mais as aulas extras com provas comentadas. Né? Então, cara, são muitas as questões, ok. São muitas aulas, ok. Cara, o que eu devo dar prioridade? Então vamos lá. Vamos agora a como você deve estudar o conteúdo programático aqui, de acordo com as aulas e tal. Primeiro que eu vou ressaltar aqui é o seguinte. O melhor dos mundos é o quê? Você pegar da aula 1 e vai até a aula 37 com as provas comentadas. Pronto. Esse é o melhor dos mundos. Tá legal? Esse é o melhor porque você vai trabalhando cada conteúdo. Ah, Terror, a acentuação gráfica não cai muito, mas se cai na prova. E você de repente deu preferência para outra coisa e aí ficou na dúvida. Entendeu? A ortografia não cai tanto assim, Terror. Tá legal, mas vai deixar de estudar? Não pode deixar de estudar. Então o que eu, sinceramente, peço a você é que estude conforme o que nós colocamos aqui, a ordenação. Caraca, mas é muita coisa, Terror. Ok. O que você deve dar de prioridade no estudo? Agora sim, vamos trabalhar os temas quentes, temas mornos e temas frios. É isso que a gente vai observar. Temas quentes são aqueles que toda a prova a gente percebe mais de uma ocorrência. Uma ou mais ocorrências daquele tema. Tá legal? Temas mornos são aqueles temas que, poxa, é previsto, de vez em quando cai aqui, pulam 2 provas, 3 provas, cobram de novo e assim por diante. Tá legal? E tema frio é aquele que a gente tem que lutar para conseguir questões daquele tema. Mas estão previstos aqui. Correto? Então vamos lá, vamos colocar aqui para você os temas quentes, tá? Temas quentes aí do Instituto OCP. Então, Terror, tema quente. Então, eu vou começar já a estudar por advérbio? Cara, eu não digo a você para fazer isso não, tá? Mas, Terror, não tenho tempo de estudar, não sei o que e tal. Tá bom. Aí, eu vejo muito aluno preguiçoso também. Demais. Não, Terror, eu não vou ficar perdendo muito tempo de ver todo o conteúdo, não. Ok, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo pegar do início e até a aula 37. Pronto, é isso que eu recomendo, tá legal? Mas beleza, Terror, eu tenho pouquíssimo tempo,
tá? O que eu posso fazer então aqui para poder ter um domínio melhor do conteúdo? Cara, você está com pouquíssimo tempo? Então os assuntos, vem aqui comigo a tela, ó. Esses assuntos aqui, ó. Acentuação gráfica, eu sempre, toda aula é assim. Eu coloco teoria, mais resumo, mais questões comentadas. Então, de repente, se você bater o olho aqui em acentuação gráfica, você pegar o resumo, na sequência você faz questões, e aí você está vendo que o seu índice de acerto está bom. Cara, então você não precisa pegar toda a teoria assim, assado. As nossas aulas são sempre assim. Você tem a teoria, depois tem o vídeo de resumo e depois as questões comentadas. E vai, ó, manda ver, tá legal? Vai estudando isso com tranquilidade. Aí depois nós temos a aula de ortografia, mesma coisa. Tem a teoria, tem o vídeo de resumo e depois as questões comentadas. E assim por diante, tá legal? Entender aqui as classes de palavras. Esta aula aqui, ela é muito interessante, muito boa, muito importante, porque são os fundamentos. São os fundamentos. Terror, beleza. Então, eu vou pegar lá, de repente, o resumo e as questões de interjeição, artigo, substantivo, adjetivo, numeral e preposição para ter uma noção legal, não pode? Pode. Você pode fazer isso? Pode. Eu recomendo estudar, se você tendo tempo integral para poder estudar e tal, eu recomendo pegar tudo. Mas, se você perceber, igual a gente está falando aqui, não é assunto muito quente, não é assunto quente, cara, pega ali o resumo, faça as questões e está tranquilo. A gente também, ao longo do curso também, a gente vai conversando, né? A gente vai ter alguns encontros também e tal, então a gente vai conversando. Agora, tema quente, cara, é aquele tema assim, que você não pode deixar de ver com aprofundamento, tá? Com profundidade mesmo. Advérbio, toda prova cai, cara. Toda prova cobra, e sua prova são 25 questões. É lógico, verbo dividir em 3 aulas, é para você realmente correr muito atrás mesmo, porque a banca cobra pra caramba, e cobra mesmo, então não tem como você fugir disso, tá legal? Pronomes, é lógico que a banca vai colocar pelo menos umas 2, quiçá 3 questões, tá? Então nessa parte de pronomes, que cobra muito. Sintaxe de oração, é lógico, tem que estudar bastante, aprofundar, fazer todas as questões, revisar e assim por diante, tá legal? As orações coordenadas, por conta das conjunções e a pontuação, então valor, semântica das conjunções, a pontuação, tá legal? Então a banca, ela não vai ficar assim, oração coordenada sindética, é oração coordenada sindética. Não, ela vai pedir a pontuação, ela vai pedir a conjunção, qual é o valor dela, se pode trocar a conjunção porém, por no entanto, e assim por diante, tá legal? Pula, módulo 20, 18 e 19, e a gente vai para o módulo 20, tema quente, tá pegando fogo, tá vermelho aí, ó. Oração subordinada adverbial, por quê? Trabalha a pontuação e trabalha a conjunção. Mas, Terror, então significa que eu não vou nem estudar aqui oração substantiva e adjetiva? Não estou dizendo isso. Eu só estou mostrando para você os temas quentes, para quê? Para você se atentar ainda mais nisso. E tem que fazer isso mesmo, tá legal? Porque são temas que a gente observa de relevância, às vezes 2, 3 questões em prova, tá legal? 1, 2, 3, e é recorrente, a gente observa isso direto em prova, tá legal? Show de bola! A parte de significação de palavras, né, como eu falei, assim, cai toda a prova, cai bastante, tá? Mecanismos de coesão, cara, é o seguinte, ó, olha só essa aula aqui, ó, mecanismos de coesão, cai pra caramba. Mas é lógico, de mecanismos de coesão, você já vai ter estudado a parte da oração subordinada adverbial, orações coordenadas e pronomes. Ó, que pronome também, ó. Cara, e advérbio também, ó. É a essência, esses todos. Então, quando você estuda advérbio, está estudando também mecanismos de coesão. Quando você estuda pronomes, você está estudando também mecanismos de coesão. Uma questão daqui, certamente, você já estudou aqui no advérbio, ou no pronome, ou na oração coordenada, ou na oração subordinada. Beleza? Então não tem como fugir. E lógico, né, moçada? A interpretação de texto é lógico, tem que treinar bastante, tá? E a gente tem a aula específica de compreensão e tal. E redação oficial, cara. Veja, a matéria, né, a ser cobrada na prova é língua portuguesa e redação oficial. Então é lógico que redação oficial, pelo menos 5 questões. Se forem seguir aquilo que o CESP normalmente faz, tá? O CESP é o seguinte, de 20 questões de prova, ela coloca 5 de redação oficial. De 25 questões, 5 de redação oficial. De 15 questões, 5 de redação oficial. De 10 questões, 2 de redação oficial.
É mais ou menos assim. Então, tem aquele número, né? Aquele número 5 ali. Normalmente são 5 questões de redação oficial. E a gente sabe que a banca cobra. E já tem um macete já, cara. O jeito de cobrança e tal. Você vai ver que não tem nada demais, tá? Você vai se dar muito bem aqui nessas aulas. Então é o seguinte. Tema quente, terror, significa que eu já vou partir. Então aqui, ó. Você falou que é tema quente. Significa então que eu já vou fazer assim o meu estudo, ó. Eu venho pra cá, estudo isso, estudo isso, estudo isso, estudo isso. Só depois que eu venho pra cá. Não é isso que eu quis dizer. Por que eu tô falando isso, moçada? Porque eu vejo muita gente querendo ir diretamente àquilo que mais cai. Só que, qual é o problema disso? Ele vai naquilo que é mais quente. Pá, beleza. Só que tem muito fundamento, daquilo que é mais quente, tem muito fundamento lá atrás. Se você deixou de ver aquilo, você pode ter problemas naqueles temas mais quentes. O que eu sempre falo é o seguinte, estude os assuntos na ordem cronológica, como a gente colocou aqui, na ordem didática. E dê mais atenção aos temas quentes. É isso que eu quero que você faça. Eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença. Tá legal? Nos nossos encontros também a gente vai falando sobre isso, tá? Show de bola! Vamos à frente. Tranquilinho? Esses foram então os temas quentes. Temas mornos. Então, temas mornos que a gente vê. Acentuação gráfica, normalmente assim, a banca pula 2 provas, 1 prova, às vezes 3 provas para ter um conteúdo lá de acentuação gráfica. Tá? Preposição, né? De vez em quando ela cobra lá o valor semântico da preposição e tal, juntamente ele com advérbio e tal, a gente vê que é tema morno, tá? Mas, lógico, isso pode cair na prova, entendeu? Depois, a oração adjetiva, tá? A gente vê que a oração adjetiva também é um tema morno. A concordância não cai em todas as provas, mas uma prova de 25 questões, cara, é lógico que vai cair concordância, vai cair crase, tudo bem? Reescrita, tá? Por conta dos fundamentos, né? Então, de vez em quando cai sim. Funções de linguagem, de vez em quando cai. Funções do Q e do C, figuras de linguagem, tipologia, variação linguística. Então, são temas que a gente percebe assim, cara, não cai em todas as provas, mas cai. E esse é o tema morno, tá? Temas frios. São aqueles assim, que vê pouca ocorrência, entendeu? Então aqui, ó, de ortografia até numeral, cara, numeral então, caramba. Interjeição então, é difícil você achar questões, tá? Beleza, vamos à frente. Aí a parte de oração substantiva, a gente vê pouco. E aí quando eu falo de oração substantiva, é o que na realidade, tá? É o nome da oração substantiva, objetiva direta, objetiva indireta e tal. A gente sabe que a conjunção é a conjunção integrante. Então você passou por ali, o que mais importa é aquela oração que eu consigo trocar pela palavra isso. Aquele que, então, é a conjunção integrante. Aquele se é a conjunção integrante. Entendeu? Então é isso que é mais relevante aqui. Tá? Mas saber os nomes e tal, não é muito de cair em prova. Tá? Regência também não é algo assim que cai demais. Tá? Não cai demais também e tal. Ok? Gênero também, a gente tem que ficar caçando questões de gênero textual, mas é conteúdo previsto, a gente tem que estudar isso. Cara, aí é o seguinte, olha, planejamento de estudo, tá? Assim, o seu ciclo de estudo e tal. Tem muita gente nova, né? Muita gente nova no curso, muita gente entrando agora, outras pessoas já conheciam nossos cursos e já vem treinando com a gente e tal. Então, muita gente que renovou com a gente para entrar no curso novamente aqui e tal, e muita gente que está conhecendo a gente agora, né? Então eu acho que é importante a gente tentar afinar isso, né? Então a primeira coisa que a gente sempre fala, você não pode ir para o seu estudo, tá? Sem ter um planejamento, sem ter ali um agendamento do que você vai estudar em determinado dia, né? Isso é muito importante, né? Esse é o primeiro detalhe. Os tempos de estudo não o tira da concorrência. Cara, coloque isso na sua cabeça, tá? Eu digo assim para você, olha, 80%, tá, dos candidatos, 80% não tem todo o tempo de estudo do mundo. 80% dos aprovados não estudaram o tempo todo. Não puderam porque tinham trabalho para poder fazer, correto? Então é só você observar a lista de aprovados. Muita gente que acordava às 5 horas da manhã para estudar um pouquinho, ia para o trabalho, voltando do trabalho, estudava mais um pouco. E assim vai. Então, isso que eu vou falar para você aqui, tem lá o ideal, né? Tem gente que tem lá o ideal de 8 horas por dia para estudar.
Outros, pô, cara, eu só posso fazer com 3 horas. Só posso 2 horas. Só posso 5 horas. E 5 horas com trabalho. Então a pessoa acorda mais cedo, faz ali 2 horas e à noite, quando volta, faz mais 3 horas. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Mas você tem que testar isso. E eu acho que o mais importante é isso. Eu nunca falo assim, olha, o ciclo melhor é esse. Não. O ciclo melhor é aquele que fez você passar no concurso. É esse que é o ciclo melhor. E outra coisa, um ciclo que valha para um, de repente para o outro não é bom. Tem gente, cara, e eu acho, não é recomendável isso, tem gente que gosta de estudar um dia por matéria. Eu não acho isso recomendável. Mas eu tenho 2 alunos meus que passaram já em concurso, estão estudando para outros concursos, estudando assim. Cara, eu vou falar com eles que eles estão errados de estudar desse jeito? Não. Eles passaram nos concursos, estão estudando para mais outros concursos. O que a gente sempre fala é o seguinte, cara, tentar deixar ali pelo menos 2 horas por matéria. Tem muita gente que fala assim, ó, 50 minutos de teoria, 50 minutos de questões. Eu não concordo com isso. Eu não concordo que você consiga estudar meia hora de teoria para depois fazer meia hora de questões. Não existe esse cálculo reto e absoluto. Olha, estudo só teoria aqui. Aí você está num 1/3, 1/10 da teoria. Vai fazer questões de quê? Vai treinar questões com quê? Se você não teve o conteúdo ali adquirido. Você tem que pensar, cara, que cada matéria é corrente. Não importa se você está na teoria ou nas questões. É corrente. O ciclo é corrente. Você tem 2 horas para estudar português. Você estudou só teoria, ok. Você vai dar sequência, dar continuidade da teoria no próximo encontro de português. Ah, Terror, eu consegui, cara, no estudo de hoje, 2 horinhas que eu estava estudando, eu consegui terminar a teoria da aula passada e fiz 10 questões. Ótimo. No próximo encontro com português, vai da questão 11 em diante. Pronto. O estudo tem que ser um ciclo, cara. Tem que ser um ciclo, senão você se perde. Tá legal? E você tem que controlar tudo que você estuda. Tudo que você estuda. Registrar, um caderno de registro. Na segunda-feira estudei da questão 11, fiz as questões de 11 a 68. Beleza, registrado lá. Porcentagem de acerto e tudo mais. Ah, na terça-feira estudei português, estudei da página tal a tal, estudei do vídeo tal a tal. Tranquilo, é isso, tem que registrar. Beleza? Show! Então vamos lá, vamos a esse planejamento de estudo. Show? Vamos buscar aqui. Ok. Então vamos lá. Eu aqui, cara, eu acho que seria legal você ter isso aqui em mente, né? Para você, pode ser uma folha de caderno, tá? Você escrever, isso aqui pode estar no computador e tal. Eu vou colocar 2 casos aqui, né? 2 casos. Um caso é que a pessoa tem o tempo todo disponível. Mas eu acho que ela é mais um caso esquemático, que dá para você perceber, né? As formas como você deve fazer, tá? Então vamos botar uma pessoa que tem das 7 horas da manhã até as 22 horas, tudo livre para poder estudar. Que maravilha, né, gente? Esse é o mundo perfeito, né? Fala a verdade. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas uma pessoa que tem essa possibilidade e a prova é somente em junho, eu sempre falo assim, cara, domingo, deixa o domingo, sábado para você se divertir. Você já estudou bastante de manhã, de tarde, de noite, tá? Durante a semana, vá relaxar sábado e domingo. Eu sempre falo isso, cara. Tá? Se a pessoa realmente, né, ó, se aqui ela não virou Jaque, já que você está à toa em casa, porque as pessoas pensam que estudar está à toa, né? Já que você está à toa em casa, vai lá fazer uma compra para mim, vai fazer não sei o que e tal, né? Então, também tem que tomar cuidado, porque a gente, quando está o tempo todo estudando, a gente vira o Jaque da família. Cuidado, tá legal? Show, mas nesse caso aqui, o que eu quero que você observe é o seguinte, o tempo de estudo são as janelas que a gente deixa aqui. Eu coloquei cada linha aqui com 1 hora, tá, de estudo, tá legal? Então, de repente eu falo o seguinte, olha, eu escolhi fazer, eu quero testar dessa forma aqui inicialmente. Eu vou estudar português pela manhã, são 5 aulas de português. Aí, cara, eu vou pegar a matéria 2 a partir das 13 horas, vou até às 18 horas. Aí tem o intervalinho do almoço, né, do jantar ou um lanche. E aí à noite, cara, eu vou pegar aqui a matéria 3. Show de bola, tranquilo. Seja teoria, seja questões, não interessa aqui. Você tem que estudar como ciclo, tá legal? Beleza. Aí você insere na manhã da terça-feira a matéria 4, na tarde de terça-feira a matéria 5, ou tá lá até a matéria 6, beleza? Ok. E é recorrente. Se você fez isso na segunda e na terça, na quarta e na quinta você repete. Concorda comigo?
Se são 6 matérias, por exemplo, você fez essa divisão aqui, está tranquilo, é perfeito. Para quê? Para na sexta-feira você fazer as revisões. E isso você tem 64 horas de estudo, horas previstas de estudo. E aí, cara, o que eu sempre faço, assim, né, nos meus estudos, e eu sempre recomendo aos alunos, a gente conversa também bastante e tal. Olha só, você, numa aula curricular, tá? Você numa aula presencial e tal, normalmente é o quê? Um professor ele começa a aula às 7 horas, por exemplo, vai até às 9. Ele dá um intervalo. O intervalo aqui, por exemplo, às vezes entre 9 e 10 aqui, coloca um intervalinho de 5 minutos, 10 minutinhos e tal, né? Aí você pode fazer uma sequência de intervalo aqui. Tá? E aqui também uma outra sequência de intervalo. Como assim? Você, poxa, terminou aqui, olha, eu vou estudar de 7 até as 9, vou dar 10 minutos de descanso. Aí eu volto a estudar 9 e 10, 9 e 15, eu volto a estudar, sem problema nenhum. Por isso que eu falo, são 64 horas de estudo curriculares aqui. O tempo líquido você tem que ir descontando esse tempo todo que você parou, tá legal? Se você fizer isso, cara, deixar determinado tempo certinho aqui, ó, não vou ultrapassar esse tempo e não vou fazer menos do que isso. Mas eu vou ter meu intervalo para descer, fazer um chimarrão, vou descer, vou fazer um cafezinho, vou descer, vou tomar um suco, vou trazer mais água e tal. Quando você levanta, dá aquela esparecida, quando você volta outra pessoa, tá? Então eu acho que é muito relevante você distribuir o seu tempo aqui, tá legal? E lógico, cara, se você tem o tempo todo e você está fazendo suas revisões, tá? E aí a revisão é o que, cara? O que é a revisão aqui, terror? Cara, a revisão, deixa eu passar aqui, ó. Tem muita gente que confunde a revisão, a gente tem até alguns encontros que a gente fala sobre isso e tal. Cara, a revisão é o seguinte, olha. O interessante, né, de você fazer a revisão é o seguinte, olha, eu estudei matéria de português aqui, finalizei a aula 1 de português aqui, na quarta-feira. Ótimo, melhor dos mundos, né? Então, na minha revisão aqui, eu pego aquelas anotações que eu fiz, eu refaço questões, pego outras questões e tal. Em 2 horinhas, eu reviso o que eu estudei na segunda e na quarta-feira. Esse é o melhor dos mundos. Só que, às vezes, o que vai acontecer? Você vai ter estudado aqui, vai ter estudado aqui, e aí tem algumas coisas que você percebe, pô, aqui eu tive mais dificuldade. Pega essa revisão aqui, para você, de repente, aprofundar mais em algum detalhe que você não tinha visto antes. Beleza? E aí, mais adiante, aí você não deu conta ainda de revisar tudo da aula 1 aqui nessa semana. E na próxima semana, você faz a revisão somente com questões. Entendeu? O que importa revisão é você bater naquilo que você tinha anotado, naquilo que você tinha marcado. Tenho que fazer resumo, que aí eu fazendo resumo eu acho que acabou. Não acho que vale a pena, neste caso, para o concurso. O concurso é em junho, tá? O conteúdo é grande. Se você começa a fazer resumo, pô, mas fica gostoso, fica legal, fica bom, tudo mais, mas você não vai chegar ao fim, você não vai ver todo o conteúdo se você for fazendo resumos. E aí o que eu falo para você? Eu já tenho aula de resumo, já dou o vídeo de resumo para você. Bata ali, vai marcando aquelas partes principais e vai observando nas questões se você realmente está entendendo. Poxa, aquela questão explorou algo que eu não tinha visto. Opa, já puxo ali para minha revisão, rever essa parte aqui que eu não tinha visto antes. Não tinha atentado a isso. E assim por diante. Show de bola? Belezinha então, tranquilo? Então uma pessoa que, cara, 64 horas de estudo, cara. Beleza? Ok. Vamos à frente. Agora aquele caso 2, que é aquela pessoa que trabalha ou estuda e, cara, de manhã, de tarde, não tem condições de estudar. O que ela tem que fazer, cara? Tem que lançar a mão do sábado e domingo. Não tem jeito, né? Tem que lançar a mão, às vezes, de um tempo aqui mais cedo para poder estudar e conseguir estudar até 22 horas, por exemplo. Entendeu? Para poder inserir ali mais temas e tal, porque, como eu falei para você, o fato de você trabalhar ou estudar, muito cuidado, não tenha pena de você mesmo, tá? De você mesmo e você mesma. Tem muito candidato que tem uma pena de si, mas eu trabalho muito. Eu conversando com os alunos, né, às vezes nas reuniões individuais, por conta do português era assim e tal, muito aluno, às vezes com pena de si mesmo, porque está estudando demais, cara, não tenha pena de você. A banca vai descascar você no estudo, na prova. Ela vai descascar o candidato despreparado. Então não tenha pena de você. Você tem que se dedicar e pronto. Se você trabalha ou estuda, para a banca não faz diferença nenhuma.
O que importa é que na hora da prova você tem que realmente resolver o que ela colocou de problema para você. Pronto. Ela vai te dar problema e você vai ter que resolver o problema, cara. Para você passar isso, é resolver problema. Tá legal? Belezinha, então, nesse caso, você vai fazer o quê? Você vai colocar as suas aulas dispostas da melhor maneira possível. Por exemplo, Terror, eu não consigo acordar às 5 horas, 4 horas da manhã para estudar. Para estudar aqui, ó. Eu tenho que acordar, às 7 horas para poder me preparar para ir para o trabalho. Eu começo às 8 horas ou às 9 horas no trabalho, mas eu tenho que acordar às 7 horas para me planejar durante o dia e tal. E chego à minha casa às 18 horas, faço um lanche e aí eu começo a estudar, sem problema nenhum. Então, é aconselhável atravancar 23, 24 horas. Cara, 23 horas, né, meia-noite e tal. Tudo vai depender da sua disposição para o estudo. Vi muita gente atravancar até 2 horas na primeira semana. A partir da segunda, terceira semana já estava com o olho roxo já, chegava ao trabalho mal pra caramba e tal. Quer dizer, não rende, cara. Não rende. Virar à noite estudando, madrugada estudando, não aconselho de jeito nenhum fazer isso. Porque no outro dia você perde o rendimento. Não tem jeito. Tá legal? Beleza, então faça uma sequência que deixe você segura para estudar. Então, matéria 1 numa noite, matéria 2 na outra noite, se você tem 3 horinhas só, né? Ou você pode revezar também 1h30 para um, 1h30 para outra, e assim por diante. Não tem problema nenhum. De forma que você deixa um tempo para fazer a revisão. Por exemplo, no domingo, tentar fazer a revisão. Às vezes de tarde aqui para fazer a revisão, tá? Então aqui são algumas formas, né? Lembra que a gente tinha falado que você tinha 64 horas de estudo, tá? Com o tempo todo livre? Aqui são 32 horas. Só que você vai ter que sacrificar o seu sábado e domingo. Não tem jeito, cara. Tá? O concurso é agora. É junho agora. Acabou isso, acabou. Vida normal, né? E aí, o que eu gostaria assim, de dar dicas para você, tá? É o seguinte. Procure sempre estudar por ciclo, pela programação, né? Não se estuda sem programação. Essa programação aqui, olha, tá legal? Isso é muito relevante, isso é muito importante, tá legal? Não vá para um dia de estudo sem ter visto, sem ter programado. Aí tem um detalhe, dentro aqui, ó, um dia daqui, você, pô, aqui eu não consegui estudar, aqui não teve jeito. Você vai ter que pagar com outro horário, ó, um sábado à noite, que maravilha, olha aí. Olha um domingo à noite, que maravilha aí, olha só. Vai ter que pagar. Se descumpriu, né, algum tempo de estudo, tem que pagar com alguma hora livre sua. Cara, tem que fazer isso, não tem jeito. Tá? Beleza, para seguir a programação. A programação pode ser reajustada ao fim de cada ciclo, mas evite o reajuste durante. Por que isso? Porque nós gostamos de algumas matérias mais ou menos do que outras. Então é natural que se a gente quiser reajustar ao longo, na hora de estudar português, o tema é chato demais, não gosto de ouvir a voz dele, é muito chato. Eu vou pular isso aqui, vou colocar raciocínio lógico, vou colocar outra matéria assim sensado. O que vai acontecer? Se você for reajustando ao longo da semana, você vai só colocar coisa que você gosta. Você vai perder aquela parte do percentual. E português e redação oficial é muito importante. Beleza? Show de bola! Então, reajusta, de repente você percebeu lá, poxa, não rendeu português de tarde ou de noite. Então, aí na outra semana você reajusta. Tá legal? Até bom você testar efetivamente, né? Planeje tempo para atividade física, eu acho importante, porque além de estar bem, né, fisicamente, que eu acho que é importante e tal, isso te dá mais vigor para você estudar. Isso é muito importante, tá legal? Planeje tempo ao fim do ciclo para revisão, como nós mostramos, né? Então tem que fazer revisão. Anote as aulas ou temas que já estudou na programação. Cara, lembra do caderninho que eu te falei? É o caderninho da programação, né? Tudo, cara, que você foi estudando. Eu até falo assim, que é legal você ter um caderno em que você imprima o conteúdo programático, tá? Imprima, colhe no caderno, tá? Ou de repente no seu guarda-roupa, né, a parte de fora do guarda-roupa, nem ficar achando que você tá maluco, na porta, atrás da porta, ou na frente ali do seu quarto de estudo e tal, ou na parede, né, para você detonar a tinta da sua parede, mas depois você vai pintar tudo direitinho, bonitinho e tal. Mas o que acontece? Deixa o edital sempre à vista, cara. E aí, passei essa aula aqui, vai lá e já grifa, ó, essa aula aqui eu já estudei. Essa aula já abordou esse tema, já abordei isso aqui, papapá.
Porque aí você concretiza o que você está estudando, entendeu? Quando você não tem a programação, quando você não sabe a delimitação daquilo que você já estudou, não estudou, você fica meio perdido e acaba se desmotivando. Agora, fazendo isso, você concretamente já vai riscando ali tudo que você já estudou. Cara, isso dá uma energia muito gostosa, muito boa, tá legal? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Cara, estudo é programação, estudo é planejamento, tá legal? Estudo é organização e isso vai te ajudar bastante. Aí é o seguinte, você tem o PDF para estudar e tem a videoaula. Então tem muita gente que fala assim, estudo só PDF, terror. Outro fala assim, estudo só videoaula. Eu fiz uma enquete, assim, eu venho fazendo várias enquetes, tá? De maneira geral, não só nos nossos cursos, mas ainda mais nos nossos cursos. Nos nossos cursos, os alunos preferem estudar videoaula. Tá? Então, assim, a gente tem um índice mais ou menos de videoaula, cerca de 90% dos nossos alunos preferem a videoaula. Tá? Mas, assim, de maneira geral, a galera vem mostrando pra gente, cerca de 80%, mais ou menos, preferem a videoaula. Porque ela é não é que ela é mais didática, mas eu acho que internaliza mais o conteúdo. Ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado, porque a videoaula, você também tem que tomar cuidado para você não se prender demais, né? Porque é natural. Por que a videoaula, as pessoas falam pra gente, né, que ela aprende mais? Porque ela é uma aula um pouco mais lenta. É natural. É uma aula um pouco mais lenta. E aí aquilo ali vai encaixando direitinho. Ok, legal. Porém, se você tiver com pouco tempo, só a videoaula vai acabar te travando. Então, para aquela pessoa que tem pouco tempo de estudo no seu ciclo, ela pode fazer PDF. Tem pouco tempo de estudo? PDF, eu vou avançar. Aí eu tive dificuldade naquele tema, eu vou para a videoaula. E na videoaula, a gente coloca as questões mais atuais possível, né? A gente consegue colocar, tem mais dinamismo para fazer gravações e tal. A gente acaba colocando mais questões, as questões mais atuais possível. Então, você não precisa deixar, por conta do PDF, só estudar as questões do PDF e tal. Você também pode pegar as questões da videoaula e mandar ver. Não são as mesmas questões, tá? PDF e videoaula não são sempre as mesmas questões, tá? Cuidado. Então, você pode estudar PDF e você avançar, né? Na videoaula. E aí eu sempre falo, cara, escolheu estudar o PDF, estuda o PDF num momento, tá legal? E num outro encontro de português, você pode revisar pelo vídeo. No momento que você for revisar e tal, você pode fazer o estudo pelo vídeo. Mas não estude, por exemplo, o PDF, não estude o vídeo acompanhando pelo PDF. Não. Na nossa aula, você vai ver lá que tem um material de apoio do vídeo, que é diferente do PDF, o livro eletrônico, tá? Então, para você acompanhar ali numa boa, fica tranquilo. Passe para a outra aula, mesmo se não atingir bom aproveitamento nas questões, cara. Então, assim, olha, você não tem que estar assim, ó, 90% de acerto para chegar à outra aula. Não. Mesmo que você não tenha entendido tudo, você sabe que tem a revisão adiante. Então, você consegue avance para o outro assunto, porque às vezes o próximo assunto te ajuda a entender também o anterior. Isso acontece muito na linguagem, demais, tá legal? Show de bola! Não marque nada nas questões. Então você imprimiu, por exemplo, material. Cara, não marque nada nas questões. Por quê? Você fará essas questões novamente. Eu estou falando isso para economia de papel, economia de dinheiro, né? Isso, cara, não prejudica em nada o seu estudo. O que você pode fazer então? Você imprimiu o material, ou às vezes você não prefere não imprimir nada. Ok, tranquilo. Mas se imprimir alguma coisa, não marque nas questões, porque você pode reaproveitá-las. Tenha sempre um caderno, né, um caderno em mão, um caderno de questões. Lembra que você tem um caderno de controle? Agora tem que ter um outro caderno que é o caderno de questões. Ali você vai marcando, né, quais foram as alternativas, se é certo ou errado e tal, de cada questão, para você indicar para a gente qual foi para você também o seu índice de acerto, quanto tempo você gastou para executar as questões e assim por diante. Então esse controle ele é muito importante. Tá legal? Então evite marcar as questões, porque, pô, você vai chegar lá, você já tinha marcado a alternativa C, você viu que já marcou aquela alternativa, então você não vai nem conseguir mais, né, resolver aquelas questões de novo, porque aí vai ficar tudo dado na sua frente. Por isso tem um caderno de questões, no qual você anota a porcentagem de aproveitamento. Belezinha? Show de bola, moçada. O negócio é o seguinte. Eu deixei
aqui no nosso vídeo, tá? Eu deixei aqui alguns links, né? Então, o primeiro link aí é o nosso curso, né? O nosso primeiro link aí na descrição. E também deixei o link, tá? Do meu site, né? Do português, professordesterro.com.br, tá? Nesse nosso site a gente também tem um sistema de questões para você treinar ali também, que eu acho que é muito importante, tá legal? Então, dê uma avaliada, observe direitinho o nosso curso, nosso conteúdo programático. Você que já está no nosso curso aqui, observe o que a gente falou, né? Então, a gente não libera todas as aulas de uma vez. Por quê? Porque a gente está gravando tudinho com você, em conjunto com você, para deixar tudo certíssimo com você, tá legal? E pegar as questões mais novas possível, justamente para você perceber o que hoje a banca Instituto CP está cobrando efetivamente, como que ela está cobrando. Por isso, esse curso é uma construção em conjunto. A gente está em conjunto estudando, analisando, aprofundando. É essa a ideia, tá legal? A gente também terá alguns encontros, tá? No Zoom, para a gente poder entender melhor o perfil do aluno, como é que ele está indo na sua evolução e tal, pegar alguns temas importantes para poder trabalhar, aprofundar um pouquinho mais com vocês também e ajudar até mesmo no planejamento de estudo, tá legal? Show de bola? Meus amigos, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá legal? E já dê like nesse vídeo aí, tá legal? Dê like nesse vídeo aí para a gente saber se você realmente gostou. Grande abraço, tudo de bom, valeu moçada!